Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um módulo sobre o nosso curso do MIT App Inventor. Então, conforme já anunciado no módulo anterior, hoje, neste módulo, entraremos numa parte talvez a mais aguardada aí de vocês. Como eu falei, lá no meu canal do YouTube, a parte de armazenamento e banco de dados é a que levanta mais dúvidas, é o que o pessoal mais interage, dando sugestão, tirando dúvida, e é uma parte muito importante, para qualquer app, porque é como a gente guarda as informações do app de forma que a gente chama persistir, no nosso aparelho. O que significa persistir no nosso aparelho? Ficarem guardadas as informações. Eu posso fechar o app, eu posso inclusive desligar o celular, acabar a bateria e as informações que estiverem persistidas estarão lá salvas. Eu posso visualizá-las e manipulá-las posteriormente a hora que eu quiser. E como a gente faz isso? Com os nossos bancos de dados, disponíveis aqui no App Inventor. Aqui no curso, a gente vai ver dois tipos de banco. Esse aqui que é o TinyDB, que é para armazenamento local. Então ele cria um banco de dados, desculpa, associado ao app que a gente está, criando no projeto. É importante ressaltar que esse banco de dados que o App Inventor cria é um banco de dados específico para aquele app, tá? A gente não faz comunicação entre apps por meio do banco de dados do App Inventor, tá? Isso é até possível em desenvolvimento, com uma linguagem de programação, em Java ou em React, enfim. Mas aqui no App Inventor, cada app tem seu próprio banco de dados e ele não é compartilhado com algum outro app, mesmo que a gente crie dois ou mais apps no App Inventor, e use o banco de dados, cada banco de dados vai estar relacionado ao seu app específico, tá? Então a gente vai ver esse aqui, que é o TinyDB, para a gente fazer armazenamento local. O que significa local? As informações vão estar gravadas no aparelho, Nenhum outro aparelho vai ter acesso a essas informações. Se eu quiser usar um banco de dados onde todos os usuários do app ou os usuários daquele app compartilham informações salvas, tem que guardar na internet esse banco. Tem que ser um banco de dados que a gente chama de distribuído. E o App Inventor tem essa ferramenta aqui que é o CloudDB, tá? Então a gente vai trabalhar com esses dois, o local, que é o TinyDB, que é só no aparelho, e o CloudDB, onde os usuários daquele app, específicos daquele app, vão ter informações compartilhadas. Eu vou poder compartilhar uma informação com outro usuário, ou pelo menos vou poder visualizar informações de outro usuário. E isso é muito usado, na prática, em apps que trabalham com a internet. Tá? Mas vocês vão ver que o armazenamento local para o desenvolvimento de apps, ele é mais que suficiente. Geralmente é o que a gente precisa para construir um app mais funcional, que tem um aspecto mais produtivo, mais real, tá? Então a gente vai começar falando do TinyDB, tá? Eu vou começar esse primeiro vídeo, ou nessa primeira sequência de submódulos, desse módulo de banco de dados. A primeira abordagem que a gente vai fazer com o TinyDB não é com um banco de dados relacional ainda. Relacional, desculpa, não é relacional a palavra que eu queria dizer. É um banco de dados voltado para uma entidade. Quem já estudou um pouco de computação, com certeza já viu esse termo, que são bancos de dados relacionais, ou modelo de entidade e relacionamento. O que é isso? São bancos de dados mais complexos, ou modelagem de dados mais complexas, onde a gente tem a questão da entidade, isso a gente vai trabalhar aqui, a questão da entidade. O que é uma entidade? É um elemento com diversos atributos, diversas características. Por exemplo, eu posso ter uma entidade que é um aluno, Essa é a minha entidade. Quais são os atributos que eu vou guardar para o meu aluno, para essa entidade? Nome, de repente telefone, matrícula na instituição de ensino, data de nascimento, CR, enfim. Todas as informações que eu queira guardar associado àquele elemento, aluno, aquela entidade, são o que a gente chama de atributos, Então a entidade é como se fosse um arcabouço, ou a gente pode imaginar como um esqueleto
né, onde ele tem uma forma, né, tem uma estrutura, e todos os atributos deles estão descritos naquela estrutura. Então, toda vez que eu quiser criar um aluno, né, essa entidade, eu vou poder manipular essas informações, esses atributos associados aos alunos, tá? Então, isso é uma ferramenta poderosíssima, a gente vai usar ela aqui com o TinyDB, tá? Mas a gente vai começar uma abordagem mais simples ainda. Que lembra quando eu estava falando no quiz, que a gente tinha aquele problema de a variável, o escopo da variável que a gente estava trabalhando no quiz, o escopo dela era naquela tela, né? E se eu quisesse trocar informações ou dados entre telas, eu teria que usar aquela abordagem, eu vou botar na tela aqui de exemplo, de passar um valor para a próxima tela. Né? Olha lá, a gente abria uma tela, chamava o nome da tela e passava um valor para lá, né? Que era a nossa pontuação do nosso quiz. E aí, na tela que eu estava recebendo aquele valor, vou botar aqui na tela 3, por exemplo, ó, eu recebia aquele valor inicial na variável que eu especificava naquela tela, porque essa variável aqui, que eu estou dizendo que o nome dela é var3, ela só existe nessa screen tree, aqui, só nessa tela 3. Tá? A gente discutiu isso bastante lá no módulo anterior, né? Quem quiser dar uma relembrada, volta lá nos vídeos do módulo anterior de múltiplas telas, tá? Mas a nossa troca de informação entre telas era feita dessa forma. Agora, eu falei isso lá no quiz, eu vou pegar esse mesmo projeto do quiz, vou botar na tela 1 aqui, só que agora a gente não vai fazer essa passagem de valor entre as telas. A gente vai usar o banco de dados, o TinyDB, para ficar armazenando a pontuação do jogador, né? Porque aí, com o banco de dados, eu consigo em cada tela, ou em qualquer momento que eu quiser do meu app, ir lá, pegar a informação que está no banco e usar. Né? No nosso caso aqui, vai ser a pontuação do jogador. Então, a gente vai começar com essa forma mais básica de manipulação de dados, né? Para a gente ir pegando aí familiaridade com o TinyDB. E aí, quando a gente entrar na questão das entidades, né, aí a gente vai começar a trabalhar com as listas, né, porque a gente vai colocar os nossos atributos em uma lista, né? E aí a coisa vai ficando mais interessante, mais complexa também, mas bem mais interessante. E aí a gente trabalha esse conceito de entidade, tá? Que aí é um banco de dados já praticamente completo, né? Que a gente vai poder manipular bastante informação. Então, só um overview aqui sobre o TinyDB, tá? Eu vou arrastar ele aqui para a tela, ó, e a gente vai ver que ele aparece aqui, ó, como um componente invisível, né? O que significa? Ele não está aparecendo aqui para o usuário, né? Digamos, agora eu tenho um banco de dados. Não. Ele está aqui, né, como se fosse em background, mas ele é um componente, ó, agora, ó, dessa tela, e eu tenho uma propriedade, basicamente a única propriedade que eu tenho dele é o namespace, que a gente chama. Tá? E geralmente a gente não muda o nome desse namespace. O que significa esse namespace? Né? Por exemplo, eu posso, né, esse TinyDB, eu posso ter, digamos, vários bancos físicos, que a gente chama. E como é que significa um banco físico? É o lugar onde vai ser armazenada a informação no meu disco, né? Digamos assim, no caso do celular, no meu disco interno, no meu cartão de memória, se você estiver usando um cartão de memória. Então ele vai, se eu colocar um TinyDB com o namespace que está aqui, por exemplo, TinyDB1, né? TinyDB1. Se eu chamar outro TinyDB para cá, ó, ele tem um nome diferente, reparem, o componente, ele tinha um que eu acabei de levar, né? E tem o dois que eu trouxe agora. O nome dos componentes são diferentes, olha, estão aqui como componentes invisíveis. Mas vocês podem reparar que o namespace deles é o mesmo, tá? O que significa? Esses dois caras estão guardando as informações no mesmo banco físico. Eu tenho, na verdade, um único banco de dados aqui, que é esse namespace TinyDB1, tá? Então, todo mundo vai gravar nesse banco. O que eu tenho são dois bancos lógicos aqui, né? Digamos, são dois componentes para fazer a manipulação do meu TinyDB, mas a informação vai estar guardada em um único lugar, que é o namespace. Então, o namespace é para dizer, basicamente, essa propriedade, se eu quero um outro banco físico, tá? E, na maioria das vezes, a gente não vai precisar disso, né? Isso é uma característica bastante rara de banco de dados. A gente geralmente usa
um único banco físico, mesmo quando a gente estiver trabalhando com o modelo de entidade, tá? Que serão os próximos submódulos aí desse módulo de banco de dados, tá? Então, em geral, a gente não muda isso, salvo se você quiser um funcionamento muito específico do seu banco de dados. E geralmente a gente vai trabalhar com um único componente de banco mesmo, tá? Então, geralmente é o TinyDB. E uma informação bastante importante, isso é bastante importante ressaltar. O TinyDB, mesmo que, né, ele é um banco que vai funcionar, digamos assim, em todo o meu app, em qualquer tela do meu app eu posso fazer acesso a esse banco, mas ele é um componente associado à tela 1, a essa tela específica, tá? Tanto que ele fica aqui, ó, como se fosse hierarquizado em relação a Screen 1, tá? O que significa? Que se eu for trabalhar nos blocos ou no designer da tela 2, o TinyDB não vai estar lá. Ó, olha lá. Não está lá. Então, o que eu tenho que fazer? Toda tela que eu quiser manipular o banco, seja alterar o valor que está no banco, no nosso caso aqui, sem pensar nas entidades ainda. Alterar um valor que esteja no banco, seja consultar um valor do banco para mostrar para o usuário, ou alguma coisa, eu tenho que trazer o componente TinyDB para aquela tela, tá? Como a gente vai estar trabalhando com o mesmo namespace, por exemplo, eu estou na tela 2, né? Eu vou levar o TinyDB para cá, ó. Agora eu tenho um banco que eu posso manipular nessa tela. Ah lá, e aquele mesmo namespace da tela 1. Então é importante não mexer nesse namespace, porque se eu fizer alguma coisa num TinyDB da tela 1, que tinha um namespace TinyDB1, por exemplo, e aqui na tela 2 eu trouxe o TinyDB para trabalhar com ele e mudar esse namespace aqui para 2, por exemplo, são bancos de dados distintos, né? Aquela história, eu estou com um banco de dados fisicamente distintos e um não se relaciona com o outro, tá? Então é importante nem mexe nessa variável aqui, né? Na verdade eu vou apagar porque a gente vai chegar na tela 2 para trabalhar com ele ainda, tá? Então vamos aqui para a tela 1, tá? Só falando aqui rapidamente dos blocos antes da gente começar a manipulação do banco, propriamente dito, ó. Eu tenho as operações clássicas de banco de dados que eu posso trabalhar, tá? Eu posso apagar meu banco todo, tá? Posso apagar um registro do meu banco, e aí tem essa noção, essa característica aqui do rótulo. O que é o rótulo? O rótulo é o que a gente chama de chave daquele registro, né? Também tem uma associação bem forte que a gente chama de chave primária naquele modelo entidade de relacionamento de banco de dados mais tradicionais, tá? O que é a chave primária? É uma informação ou é uma característica, ou a gente pode chamar até de um atributo, que identifica o elemento de forma única, né? Por exemplo, a gente pensar em pessoas. Qual é uma informação que caracteriza uma pessoa no Brasil de forma única? O CPF, por exemplo, né? Cada pessoa tem um CPF diferente, não existem dois CPFs iguais para pessoas distintas, né? Então, CPF é uma chave primária nativa, digamos assim, do próprio ambiente brasileiro que a gente vive, né? Em outros países tem outras informações, nos Estados Unidos geralmente eles usam o número de assistência social, né? Algo, é um nome parecido, é Seguridade Social, se eu não me engano, que é a chave primária deles. Aqui a gente tem o CPF, por exemplo, identidade não é uma chave primária, porque no Brasil até mudou um pouco agora esse conceito de a gente ter uma identidade nacional, mas até pouco tempo a gente tinha a identidade, né, o número de RG, sendo emitido por órgãos estaduais, né? Então eu poderia ter um RG com o mesmo número no Rio e mesmo número em Pernambuco, porque essas bases de dados não se comunicavam, né? Então o RG não é um bom candidato para ser chave primária, né? O nome da pessoa também não é um bom candidato, né? Porque eu posso ter pessoas homônimas, né? Posso ter pessoa com o mesmo nome da outra. É até bem mais comum do que ter o mesmo RG, tá? Então tem que ser informações que identificam elementos de forma única, geralmente CPF, matrícula, por exemplo. Se você fez uma matrícula numa instituição de ensino, aquela matrícula é só sua, né? Ela nunca foi uma matrícula de alguém, um ex-aluno, e aquele número de matrícula não será usado para novos alunos, ela é exclusivamente sua, tá? Então esse conceito de chave primária, ele vai ser bem importante, vai fazer bastante sentido quando a gente trouxer
essa questão do modelo direcionado a entidades, né, com seus respectivos atributos. Aqui nesse primeiro vídeo, nessa primeira abordagem, nem vai fazer tanta diferença. A gente vai usar um rótulo bem genérico aqui, porque na verdade o que a gente vai precisar guardar aqui no quiz é a pontuação do jogador, tá? Então tem esses blocos, ó, eu posso obter todos os rótulos ou todas as chaves que existem no meu banco, tá? Se eu quiser consultar, né, o que a gente chama de ler um valor do banco, é pegar esse bloco aqui, eu vou obter um valor do meu TinyDB1 passando o rótulo, tá? Que é aquele identificador do componente. E aí vou ter uma informação associada àquele rótulo, tá? Se eu quiser armazenar um valor no banco, eu tenho que passar o rótulo dele, né, a chave dele, e o valor propriamente dito que eu quero armazenar. Então, rótulo e valor são coisas diferentes, tá? O rótulo é como eu vou identificar aquela informação no meu banco, né? É como se fosse um rótulo mesmo, né, de um produto. Eu vou caracterizar aquele elemento, vou dar um nome para ele. E o valor daquele elemento é uma outra informação. Então, são coisas distintas, tá? Tanto que na hora de armazenar, ele vai pedir qual rótulo que você quer dar para esse registro, ou seja, como é que você vai achar esse registro dentro do banco, tá? E qual o valor que você quer associar a esse registro. Tá? A gente vai ver no nosso quiz, a gente vai trabalhar essa questão que rótulo é uma coisa e valor é outra, tá? Então, vamos lá, a gente vai pegar o quiz aqui, a gente vai substituir toda aquela parte de passagem de valores entre as telas pela manipulação do banco, tá? A gente vai deixar as mesmas perguntas, as mesmos tipos de pontuação, né? Resposta certa vale 10, resposta errada não soma nada. O que a gente vai fazer de diferente é substituir toda aquela passagem de informação entre as telas pelo uso do banco de dados. Então vamos lá. Bom, então estou aqui na tela 1, né, do nosso quiz. Aqui, cara, a gente praticamente não vai mudar nada, né? Porque lembra, a tela 1 é só uma chamada para a próxima tela, né? Um bem-vindo, estou dizendo que cada resposta vale 10 pontos, está pronto, né? Tem o botão de iniciar e nos blocos, ó. A única coisa que eu estou fazendo da lógica dessa tela 1 é que quando aquele botão de iniciar for pressionado, ele vai para a tela 2, tá? Então vamos apagar esse banco aqui dessa tela porque a gente não está usando. Ah, André, tem problema deixar o banco aqui como componente na tela e não usar? Não, não tem problema nenhum. Tá? Vai ver que ele está aqui como componente invisível. Mas se eu não estou usando a manipulação do banco na tela, não coloca aquele componente, né? É mais um componente para entrar na lista aqui. Se você estiver desenvolvendo um app mais complexo, essa listagem de componentes começa a ficar enorme. Então, se não vai usar, tira, tá? Mas se deixar ele aqui do jeito que tá, não tem problema, tá? Eu vou tirar para boas práticas, né? Então, tela 1 a gente está usando banco? Não. Então, vamos para a tela 2. Aí na tela 2 a gente pode começar a manipular o nosso banco. Já é a primeira pergunta, né? Lembrando, a pergunta era quem era o grande vilão de Star Wars. Então, se a gente vier aqui, ó, aqui estão aquelas passadas das informações para a tela e o conceito de variável, tá? A gente pode fazer a manipulação do banco usando a variável ainda, tá? Ou sem usar a variável. Eu vou criar das duas formas, tá? Tem tela que eu vou usar a triangulação, que a gente chama da variável, para fazer a manipulação de valores e depois salvar no banco, tá? E tem tela que eu vou fazer direta a manipulação no banco, só para a gente fazer uma variação aqui de abordagem, tá? Então, lembrando o que a gente fazia aqui nessa tela, ó, eu marcava a resposta correta, que aqui é do Darth Vader. Aqui a gente está usando a caixa de seleção, né? Esse componente aqui, ó, caixa de seleção. Então, em quem eu selecionar a caixa, né? Aqui estão os blocos de cada caixa. Então, a caixa do Yoda, que é uma resposta incorreta, a caixa associada ao Chewbacca, que é uma resposta incorreta, Obi-Wan, uma resposta incorreta, e o Vader é a nossa resposta correta, e eu passava aquele valor de 10 pontos, né? Então, a gente vai agora basicamente tirar esses blocos de passagem de valor, tá? Eu vou substituir
pelo bloco só de chamar a tela 3, tá? Porque eu não preciso mais passar valor para as telas, tá? Então, vamos tirar logo esses caras, ó. Tá, vou apagar. A gente vai fazer uma manipulação um pouquinho diferente. Apagar. Apagar. Apagar, tá? Aqui nos blocos. Aí agora vamos levar o nosso banco, né, para essa tela, porque a gente vai inicializar o banco aqui, né? Como um jogo está começando nesse momento, a gente vai atribuir o valor 0 sempre ao início do jogo no nosso banco. Então, esse valor de pontuação do jogador, o banco de dados vai ser iniciado aqui com o valor 0, tá? Cadê armazenamento? Desculpa. Então, trouxe o componente TinyDB para cá. Ele apareceu aqui como um componente invisível. A gente já tinha o temporizador, já tínhamos o notificador, agora temos o TinyDB como componente invisível, porque não aparece aqui para o usuário. Não mexeremos aqui na namespace dele, porque a gente quer trabalhar com um único banco, tá? E aí aqui, ó, eu vou continuar inicializando uma variável aqui com valor 0. Por quê? Porque o jogo não começou, então vou considerar que essa var2 aqui é a pontuação inicial do jogo. O jogo acabou de começar, né? Então eu vou chamar meu TinyDB para quê? Ó? Eu quero gravar, ó, um valor no banco. Ó. Desculpa, esse aqui é para obter o valor, perdão. Eu vou fazer isso lá mais para frente, tá? Mas a primeira tela, ó, eu quero só guardar um valor aqui no banco. Ó. E qual o valor que eu quero armazenar? Inicialmente, né? O valor 0. Só que se ele acertar a resposta aqui do Vader, eu tenho que guardar o valor 10 e não o valor 0, né, lá no meu banco de dados, tá? Então, como eu falei, esse aqui eu vou fazer usando a variável para me auxiliar nessa setagem aqui, nesse set do banco de dados do valor inicial, porque eu vou inicializar esse banco com valor 0. Então, para cada resposta que eu tiver, eu vou manipular no banco. Ou eu vou colocar o valor 0, se ele errou a resposta, né? Ou eu vou colocar o valor 10, se ele acertou a resposta, né? Então, eu já vou colocar esse bloco aqui do banco para todas as caixinhas, tá? Vou copiar ele aqui, porque em todas eu tenho que alterar o meu banco, tá? Seja para um valor 0 ou seja para um valor 10, tá? Resposta errada, eu vou colocar 0 na minha pontuação. Resposta correta, eu vou colocar 10. Então, ó, né? Mesma coisa do anterior, ó. Desculpa, ele chama a notificação, diz que está correto, tá? Só que eu vou botar esses blocos antes do temporizador, porque lembra que no temporizador é a chamada para ele dar aquele timer de 2 segundos e chamar uma próxima tela? Então, eu vou guardar no banco antes essa informação da pontuação, tá? Então, ó, vamos criar a primeira coisa, um rótulo para a pontuação do jogador, tá? Então, eu vou criar esse rótulo, e aí, o que é importante da gente gravar nesse rótulo? Lembra que o rótulo é como eu identifico um registro no banco? Então, o nome desse rótulo, para guardar a pontuação do jogador, eu vou ter que usar o mesmo rótulo, né, ou a mesma cadeia de caracteres, a mesma string, toda vez que eu quiser guardar a pontuação do jogador, tá? Se eu mudar o rótulo, né, se eu botar um rótulo errado, um nome que ainda não exista de rótulo, vai dar problema, porque ele vai tentar achar aquele rótulo e não vai encontrar, tá? Então, a questão do nome do rótulo é super importante, aquele conceito da chave que a gente estava dizendo, é como eu identifico essa informação de forma única, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, pontos, tá? O nome dessa informação que eu estou gravando é pontos, né? Como eu estou rotulando ela dentro do meu banco, tá? Então, eu posso até copiar esse bloco aqui de texto, ó, e guardar para todas as manipulações de banco que eu fizer.
Por quê? Porque eu estou mexendo na mesma informação. Ó, pontos. E qual o valor que eu tenho que colocar para a resposta incorreta? Não é zero? Zero já não está aqui nessa minha variável que eu estou inicializando nessa tela. Então, eu vou usar essa própria variável, tá? Para guardar o valor. Eu vou aqui, ó, obter o valor de var2. Tá? Para as respostas incorretas, né? Dá um Ctrl+C, Ctrl+V de novo. Por quê? Porque a minha tela foi inicializada com valor zero nessa variável e é a primeira pergunta, né, do meu quiz. Então, se ele marcar essa resposta aqui que o grande vilão é o Yoda, por exemplo, ele fez 0 pontos. Então, no meu banco, eu estou armazenando a informação de pontos, né, que é o meu rótulo, né, com valor zero, que é o valor que está na variável. Só que aqui, ó, na caixa de seleção do Vader, eu tenho que somar 10 pontos, tá? Então, vamos usar aquele bloquinho lá da soma, que aí o valor que eu vou armazenar é o valor da minha variável 2, que está valendo zero, né, nessa tela, mais quanto? Mais 10, porque ele não acertou a resposta. Então, eu tenho que somar mais 10 pontos. Ficou aqui meio para o cantinho, vou chegar um pouco para cá. E vou colocar o valor 10. Então, quando ele acertar, se ele marcar a checkbox, né, a caixa de seleção do Vader, eu estou jogando 10 pontos para ele. Tá? É a primeira pergunta, eu tinha zero, né, na minha variável, então, se ele marcar alguma resposta errada, que valor eu estou registrando no banco, na meu registro rotulado pela string pontos. Estou marcando zero aqui para eles. Ó. E se ele marcar a resposta correta, eu estou marcando 10. Tá? Eu poderia aqui, ó, vou até fazer uma pequena mostragem. Eu poderia, ó, eu estou fazendo, eu comentei que eu ia usar a própria variável para manipular valores. Mas eu não quero guardar um valor no banco, eu poderia simplesmente chegar aqui com esse bloquinho e guardar 10 no banco direto, nesse caso de resposta correta, tá? Usar esse bloco aqui explícito de guardar 10 pontos, ou usar esse aqui, que é pegar o valor da variável 2, que vale 0 aqui, e somar 10, vai dar no mesmo, tá? São duas abordagens diferentes para a mesma coisa, o efeito prático é o mesmo. Eu vou deixar esse aqui, que eu comentei que em algumas telas eu ia fazer a manipulação por variável e outras eu ia fazer direto, tá? Então tá aqui, ó, já o meu ajuste para trabalhar com banco de dados na tela 1. Agora eu estou guardando no banco desse app, que é o app do quiz, a pontuação do jogador num registro que tem esse rótulo aqui, pontos. Tá? E aí, como eu guardei no banco, agora sim eu posso chamar a próxima tela. Tá? E aí, reparem que agora eu não preciso usar aquele bloco, vou até voltar aqui, ó, que a gente estava usando para comunicar valor entre as telas, de chamar o nome da tela e passar o valor para a próxima tela. Agora eu estou guardando os valores no banco de dados. Então eu posso só chamar a próxima tela, que no caso vai ser a 3. Né? Eu vou copiar esse registro aqui para as outras também. Ó. Opa, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V errado aqui. Quero copiar esse bloco, Ctrl+C, Ctrl+V. Para eu botar em todas as ações de qualquer caixa de seleção que o usuário selecionar. Tá? Ó, então já a minha tela da primeira pergunta já está ajustada para eu trabalhar com banco. Tá? Então, mesma coisa que a gente fazia no quiz. Ó. Mostra a notificação. Agora, o que eu faço logo depois da notificação? Seto no banco o valor da pontuação daquela pergunta. Então, resposta incorreta é esse caso e esse caso. Então, estou colocando no banco, sob o rótulo pontos, o valor da variável 2, que é zero. E para a caixa de seleção correta, que é aqui, né, eu dou a notificação, só que eu coloco no banco, sob o rótulo pontos,
o valor da variável que é 0 mais 10. Então, se o usuário selecionar um desses 3 caixas de texto aqui, seja do Yoda, do Chewbacca ou do Obi-Wan, no banco eu vou gravar que o registro pontos está valendo 0, tá? E se ele selecionar a checkbox, a caixa de seleção do Vader, no banco eu vou gravar 10 pontos para ele, tá? E aí chama a próxima tela, todas elas, tá? Então repare em relação ao design, ó, nada mudou, tá? Continua aqui, porque aqui estão associadas as respostas do meu quiz, né? E aí aqui o que mudou foi trazer o elemento TinyDB para cá, para a tela e manipular ele nos blocos. Beleza? Então vamos para as próximas telas das perguntas, que aí agora vai ter uma manipulação um pouquinho diferente, né? Porque para eu gravar a nova pontuação do jogador, eu tenho que pegar a pontuação atual e incrementar se for necessário, tá? Então a gente vai fazer isso para as próximas 3 telas de pergunta. Então vamos lá. Bom, estou agora na segunda tela de pergunta, né? Nossa tela 3 do app, mas é a segunda tela onde as perguntas são apresentadas, né? A gente tem aquela pergunta: quem é o ator protagonista de Titanic? Aqui está a minha cadeia de elementos, a resposta certa é pelo DiCaprio, né? Então, vamos trabalhar com banco nessa tela? Vamos. Por quê? Porque na tela anterior a gente gravou até então, né? Passada a primeira rodada de perguntas do quiz, qual é a pontuação que o jogador tem até ali. Então a gente tem que continuar fazendo isso no nosso banco de dados. Então trago o TinyDB para cá, ele vira um componente invisível. Namespace, o mesmo que eu estou usando em todo o app, porque meu banco de dados é fisicamente um só, não mudamos isso. Então vamos para os blocos, que agora a manipulação vai ficar um pouquinho diferente, tá? Por que vai ficar um pouquinho diferente? Porque eu tenho que pegar qual é o valor que estava no meu banco antes. Porque eu não sei se o usuário vai chegar nessa segunda tela de perguntas com 0 ou 10 pontos. Vai depender da resposta dele. Então, o que eu tenho que fazer antes de botar a pontuação que ele vai ganhar nessa tela ou não, né? Porque aqui ele pode ganhar 10 pontos ou não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro ir no banco, pegar o valor que ele tem lá de pontuação, né? Que vai ser 0 ou 10, vai depender da primeira pergunta que ele respondeu. Pego esse valor e aí, no caso de resposta correta, somo mais 10 a esse valor que eu já tinha. No caso de resposta incorreta, não somo nada em relação ao valor que eu já tinha, tá? Beleza? Então vamos fazer a definição, setar, para a resposta correta eu fazer somar 10 ao valor que eu já tinha. Qual era a resposta correta para aquela pergunta de quem é o ator principal? De DiCaprio, né? Então eu tenho que achar a seleção igual ao DiCaprio aqui. Aqui é o Stallone, aqui é o Holland, né? Aqueles meus cis, né? Porque lembrando, a manipulação desse componente aqui, ó, que é o escolhe lista, que é que a gente usou para representar essa pergunta, a gente faz através daqueles cis, né? A gente compara o que o usuário colocou com as possibilidades de resposta, tá? Então a resposta correta está aqui, ó, para o DiCaprio. Tanto que na nossa abordagem anterior, eu passava um novo valor para a tela 4, somando mais 10. Então, primeira coisa, vamos tirar todas essas telas de passagem de valor para a próxima tela. Para todas as respostas, tá? A gente não está usando mais isso. A gente vai usar o banco, né, para guardar a nossa pontuação. Então, tirei de todas. Então, vamos lá. Para cada resposta correta, ou desculpa, para cada resposta, o que eu tenho que fazer? Pego o valor atual do banco, somo 10 pontos se a resposta for correta e gravo no banco de novo, né? Digamos, atualizo aquele valor no banco, ou pego o valor do banco e não somo nada se a resposta for incorreta, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Qual é a única resposta que vai alterar o meu valor do banco, né? É a resposta correta, que é o DiCaprio, né?
Porque se o cara marcar lá na escolhe lista o Stallone, o Holland ou o Van Damme, ele não alterou o valor que estava no meu banco anteriormente, né? Se ele veio da primeira pergunta com 0 pontos e marcar uma dessas três, ele continua com 0 pontos. Então, não manipulo o meu banco nessas três. Meu banco permanece com o valor que já estava. Se ele veio com 0, continua 0. Se ele veio com 10 da tela 1, ele vai continuar com 10. Então, para essas perguntas, eu não faço manipulação do banco. Tá? Onde é que eu faço manipulação do banco? Aqui, ó, só quando a resposta for correta. Por quê? Porque para a resposta do DiCaprio, eu tenho que somar 10 ao valor que ele já tinha, tá? Então vamos fazer isso, ó. A gente vou tirar isso aqui da variável 3, porque a gente não está mais fazendo aquela passagem de valor. Então vamos fazer isso para o banco, ó. Primeira coisa aqui para a resposta do DiCaprio, se eu marcar essa resposta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, ó, e obter um valor no banco, né? Eu tenho que obter um valor. Qual é o rótulo que está a minha pontuação do jogador? Lembra que eu falei que era importantíssima essa informação associada ao rótulo? Tá? O rótulo é aquele mesmo que a gente está usando para denominar a pontuação do jogador. Qual era o rótulo que a gente estava usando? Esse mesmo, pontos. Né? O que significa? Que quando eu usar esse bloco aqui, eu estou indo no banco, pegando o registro que está no banco sob esse rótulo, que é pontos, e trazendo o valor dele. Tá? Eu estou trazendo o valor que está associado a esse registro de rótulo pontos. Qual é o valor que vai estar lá? Eu sei nessa tela? Não, não sei, porque vai depender da resposta anterior do usuário na tela anterior. Pode estar 10 ou pode estar 0. Né? Aqui, geralmente, a gente coloca uma mensagem ou alguma coisa dizendo se eu não achar esse rótulo, o que ele traz? Né? Como se fosse um tratamento de erro. Vamos colocar que se eu não achar esse rótulo, eu trago o valor 0 do banco. Tá? Isso pode dar problema na nossa pontuação, porque ele pode não estar com 0 pontos, ele pode estar com 10. Mas isso é meramente um tratamento de exceção. Tá? Como eu estou usando o mesmo rótulo ao longo de todo o app, ele vai achar o registro. Salvo se, por exemplo, eu quero botar que o rótulo é pontos, aí vou digitar pontos, esqueci do S, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai entender que não existe nenhum registro com esse rótulo aqui, ponto. Existe um registro com rótulo pontos, com S no final. Sem S no final, não tem esse registro. O que ele vai fazer para o app não dar um bug, não fechar no meio do funcionamento? Ele vai trazer o valor 0. Vai estar correto isso? Pode não estar se o valor que eu quisesse trazer fosse 10, se ele tivesse acertado a primeira pergunta. Mas é uma forma do app não dar um bug no meio, né? Então, a gente vai ver depois que, quando a gente trabalhar com o conceito de entidade, aí essa questão de ter um tratamento de exceção vai ser bem útil para a gente. Tá? Por enquanto, nesse caso aqui, não está sendo tão útil, né? E aí, o que eu vou fazer? Ó, vou continuar trabalhando aqui com o meu conceito de variável. Olha a minha variável 3 aqui. Tá? Como é que eu vou inicializar essa variável agora aqui nessa tela 3? Se eu marcar a resposta do DiCaprio, eu tenho que somar 10 ao meu valor que eu tinha no banco. Né? Então, eu vou setar esse valor aqui dessa variável 3, ó, para ser o que eu tinha no banco já, ó, que é esse rótulo, obter um valor do registro desse rótulo aqui, pontos. Então, eu vou somar o que ele já tinha no banco com o quê? Com 10. Não é a pontuação pela resposta correta? Então, eu vou setar, ó, a minha variável aqui, ó, 3, ela vai ser inicializada com esse valor mais 10. Tá? E aí eu poderia botar essa variável aqui, né? Ó, o que ele está reclamando aqui do meu... Opa, desculpa. Ele está com um X aqui, né? Por quê? Ah, tá. Ele está reclamando que eu não posso usar esse bloco na setagem da variável. Tá? Se eu quisesse usar a variável, então vamos fazer diferente.
Ele reclamou aqui. Eu vou setar minha variável de novo com valor zero inicial, tá? Sem problema nenhum. Setei, quando a tela foi inicializada, ela foi inicializada com zero, ok, mantivemos a programação original, digamos assim. Então agora eu vou usar no bloco de setagem da variável, ó, olha lá, ajustar o valor da minha variável, aí sim eu boto isso aqui, ó, tá? E aí vou botar isso aqui aonde, ó? Aqui, ó, logo depois que eu mostrar o alerta de resposta correta, eu seto o valor da minha variável, tá? Só mudou a forma como eu fiz, tá? Que eu queria inicializar, ele não deixou, não tem problema nenhum. A gente inicializa ela com zero, que é como se fosse uma inicialização padrão, e quando a resposta do DiCaprio for correta, for essa resposta, eu mudo o valor da minha variável 3 para qual? O valor que vier do banco mais 10, tá? Aquela história. Eu pego o valor que já estava e atualizo com mais 10. E para outras respostas, eu não mudo nada no meu banco, né? Eu continuo com o valor que eu já estava. Então, não faço manipulação do banco para as outras três respostas, tá? Então, ajustei esse valor. Ó. Reparem que agora esse valor aqui está nessa variável 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar agora o valor dessa variável 3 e gravar no banco de novo, né? Eu vou sobrescrever, na verdade, o valor que ele tinha anteriormente de pontuação, porque eu vou usar o mesmo rótulo, né? É aquela história. Se eu acertei a pergunta, eu tenho que pegar no banco o valor que eu tinha, exatamente o que eu fiz agora, e depois somar 10 a esse valor que eu já tinha. Então, eu fiz a primeira parte, que é pegar do banco o valor que ele já tinha, guardei da minha variável 3. O que eu faço agora? Vou lá no banco armazenar um valor novo. Ó. Olha lá, o bloco aqui. Ó. Qual é o rótulo? O mesmo. Posso copiar sempre o mesmo rótulo que a gente está trabalhando. Agora sim, ó. Que valor que eu vou colocar agora no meu banco? Eu não estou com o valor que eu tenho que salvar aqui nessa variável 3, porque não é nessa variável 3 que eu peguei o valor que eu tinha no banco e somei 10, porque aqui é uma resposta correta. Então, qual o valor que eu vou botar no banco aqui, né? Vou registrar, vou sobrescrever esse registro aqui, pontos, né? Quando a gente executar esse bloco, o app executar esse bloco, o que ele está fazendo é sobrescrevendo o valor, né, que tem nesse registro de rótulo pontos, tá? Qual é o valor que eu tenho que colocar aqui? O valor da minha variável 3. Então, eu venho aqui obter o valor da variável 3. Pronto. Né? Então, fizemos em duas etapas, digamos assim, a manipulação no banco. Primeiro, eu fui no banco, obter um valor. Qual registro? O registro que tem esse rótulo. Peguei esse valor. Qual era esse valor? Vai depender do que o usuário fez na primeira pergunta. Se ele acertou a primeira pergunta, ele tem 10 nesse registro aqui. Se ele errou a primeira pergunta, ele tem 0. Então, eu peguei o valor que ele tinha e somei 10. Por quê? Porque é uma resposta correta. E guardei nessa variável var3. E depois, peguei o valor que está nessa var3, que é o valor atualizado depois dessa resposta correta, e guardei no meu banco de novo. É uma triangulação que a gente chama, né? Tirei do banco, né? Não é que eu tirei, eu copiei do banco e somei 10, botei na var3 e depois guardei o valor da var3 no banco, né? É uma atualização que eu fiz, que a gente for chamando update no banco, né? Eu atualizei o valor desse registro rótulos. Por quê? Porque ele acertou uma pergunta, eu preciso atualizar, eu preciso dar 10 pontos para ele, tá? Nas outras 3 possibilidades de resposta, eu não preciso atualizar o meu banco, porque ele continua igual ao valor que estava na tela passada, ele não ganhou nenhum ponto. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar com aquele bloco de chamar uma tela nova. Só que eu vou usar esse bloco que só chama a tela, sem passar nenhum valor. Eu estou na 3, né? Quando ele finalizar isso aqui, eu tenho que ir para 4. Então, eu vou copiar isso aqui, para colocar em todas as possibilidades de resposta. Lembra que a gente tinha apagado? Que a gente estava usando aquele modelo de chamar a tela e um valor, passar para a tela nova? Eu não preciso mais passar valor nenhum para a tela nova, que agora eu estou usando o banco de dados. Os valores estão salvos lá no banco. Beleza?
Então, terminei os ajustes aqui que eu precisava para essa tela. E a gente vai ver que agora, daqui para frente, esse procedimento vai se repetir, né? Para toda resposta correta que eu tiver, eu tenho que ir no banco, pegar o valor atual, somar 10, vou guardar numa variável ou, né, vou fazer na próxima sem guardar em variável nenhuma. E depois vou no banco e guardo o valor atual que eu quero guardar. Então, esse procedimento de vou no banco, faço uma consulta daquele registro, copio o valor daquele registro e depois atualizo aquele registro, a gente vai fazer isso, a gente está fazendo isso nessa tela e vai fazer nas demais para todos os casos de resposta correta. Então, vamos para a próxima tela. Tela 4, ó. Né? Vamos aqui, tela 4 é aquela que tinha o visualizador de lista, onde ele mostra explicitamente na tela as minhas opções de resposta. Não quero trabalhar com banco aqui? Quero. Né? Porque vou ter manipulação no banco? Vou. Em que momento? Quando eu marcar a resposta correta aqui, que nesse caso é a Elsa. Então, para a resposta da Elsa, eu tenho que fazer aquele procedimento que a gente estava comentando. Tenho que ir no banco, pegar o valor que ele tem atualmente e somar 10. Então, vamos fazer isso? Vamos lá para os blocos. Né? Também no visualizador de lista, ele usa aquela estrutura de C, né? Fazer a comparação com a string, que é a resposta. E aqui estão aqueles blocos antigos, né? Digamos assim, que a gente usou quando a gente fez chamada de tela e passagem de valor entre as telas. Então, estou tirando, tá? Estou apagando, jogando aqui na lixeira, porque a gente não precisa mais deles. A gente precisa daquele bloco simples de chamada de tela, tá? Então, mesma história, ó. Respostas incorretas vão alterar o valor do meu banco? Não. Então, não preciso fazer os blocos para as respostas incorretas. Ou seja, se a resposta for Ana, Olaf ou Rapunzel, eu nada faço com o meu banco. Por quê? Porque a pontuação do usuário continua a mesma. Aonde que eu vou fazer manipulação de banco aqui? Quando a resposta for Elsa. Né? Então, eu não falei que a gente ia fazer, eu vou fazer a manipulação também sem variável ó, do banco. Então, vou apagar isso aqui, vou jogar fora. Não vou usar variável, tá? Mas vou usar o banco. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, obter o valor que eu tenho no banco atualmente. Né? Lembra qual é o rótulo? Todo mundo aí respondendo. Se errar o rótulo, ferrou, hein, gente? É como se eu tivesse perdido o registro lá no banco, vira um registro zumbi, tá? Se eu esquecer o nome do rótulo ou qualquer outra coisa, eu nunca mais acho aquele cara. O valor continua lá, mas eu não consigo nem manipular, tá? Então, o nosso rótulo era pontos, tá? Então, esse bloco aqui é aquele mesmo que a gente usou para ir no banco pegar um valor. Tá? Ele devolve esse bloco aqui o valor que tiver no registro com esse rótulo pontos. O que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro ir no banco, pegar esse valor, né, fazer uma cópia dele, digamos assim, e depois sobrescrever aquele valor acrescentando 10 pontos, porque o usuário teve uma resposta correta. Tá? E eu vou fazer isso sem variável, a gente vai ver que isso é plenamente possível. Qual é o bloco que eu vou fazer atualização de valores no banco para um registro, para um determinado rótulo? Né? Um update é esse aqui, armazena valor. Né? Então, qual é o valor que eu quero, né, fazer atualização no banco? É o mesmo rótulo, pontos. Tá? Aqui, desculpa, eu vou fazer aquele mesma ideia de botar 0, se ele não achar esse rótulo. Ele vai achar, porque o rótulo a gente está usando corretamente, tá? Mas só para ter um tratamento de exceção mínimo. E o valor aqui para armazenar? Ih, mas agora eu não tenho variável, onde é que eu vou fazer a soma dos 10 pontos no valor que eu já tinha do banco? Né? Porque o valor que eu já tinha do banco, esse bloco aqui vai me devolver. Eu posso fazer isso diretamente na conta, né? Olha que legal. Ó. Eu posso pegar esse bloco aqui de conta e jogar como o primeiro valor que eu vou fazer de soma esse bloco aqui. Ó. Olha lá.
Porque esse bloco aqui não é justamente o valor atual que eu tenho na minha variável, no meu registro, né? Sobre esse rótulo pontos. Então, o que ele está fazendo aqui? Na hora que ele for fazer essa conta aqui em azul, ele vai pegar isso aqui, que esse bloco vai me devolver o valor do registro com o rótulo pontos. E o que eu tenho que fazer? Somar 10, né? Então já pega esse bloquinho aqui, ó, e somo 10. E o que eu faço com isso, com esse valor dessa conta? É o meu novo valor para armazenar no banco. Olha lá que legal. Ó. A gente fez 100 variáveis. Né? Onde é que eu vou encaixar isso aqui agora? Vou encaixar lá na resposta correta da Elsa. Né? Depois do notificador. Poderia ser antes também, tá? Mas vou encaixar aqui. Ó. Então, olha como é que ficou agora os nossos blocos quando a resposta for correta. Ó. Eu estou fazendo aqui, ó, repare que quando ele chamar esse bloco aqui armazena valor, beleza, ele está indo lá no banco, no rótulos, para armazenar um valor novo. Mas qual o valor que ele vai armazenar? Ele vai fazer a conta do meu valor atual do rótulo pontos, né? Porque para fazer essa conta aqui, ó, primeiro eu estou indo lá no banco obter o valor atual do meu rótulo pontos. Então, eu vou pegar esse valor e somar mais 10. Qual é esse valor? Não sei, vai depender da jornada ou da trajetória do usuário. Né? Se ele errou as duas primeiras perguntas, ele está com 0 pontos, mas ele pode estar com 0, ele pode estar com 20, porque eu já estou na terceira pergunta. Né? Ele já pode ter acertado as duas anteriores. Ele pode ter errado uma, acertado a outra, 10. Então, eu não tenho como aqui nessa conta falar, soma 20 mais 10, né? Porque para somar 20 mais 10, ele teria que ter acertado as duas primeiras perguntas. E nesse momento, né, eu não sei qual é a trajetória do usuário, por isso que a ideia do banco é muito útil. Tá? Reparem na diferença, ó, vale a pena fazer esse registro, dessa manipulação sem variável e na manipulação da tela anterior que eu fiz com variável. Ó, vou mostrar. Olha aqui com variável. Ó. Eu fiz aquela conta primeiro e guardei na variável. Né? Eu fui no banco, peguei o valor atual, somei 10, que era uma resposta correta, guardei na minha var3. Depois eu fui no banco usando o bloco armazenar valor, que é onde eu vou atualizar o valor daquele registro com o rótulo pontos, e botei que o valor que ele tem que atualizar lá, né, sobrescrever o valor anterior, é o valor que está na var3. Então, é uma triangulação. Né? Primeiro eu fiz essa conta, guardei na variável. Depois eu fui no banco e guardei o valor dessa variável nesse rótulo. E o que eu fiz na tela atual? Eu não usei variável. Né? Eu, dentro do bloco de armazenar um valor novo, eu fiz a operação de pegar o valor atual aqui. Tá? Até mais elegante, né? Digamos assim. Né? Elegante é uma palavra bastante comum que a gente usa para coisas computacionais eficientes, enxutas e objetivas, né, digamos assim. Então, acabou aqui? Não, não acabou porque a gente tem que chamar a tela nova para todos os casos. A gente não pode lembrar de esquecer disso. Ó. Então, agora eu chamo a tela sem passar valor nenhum. Vou para a próxima tela 5. Para todos os casos, né? Para a resposta correta ou incorreta. Lembra que no início da tela, dessa tela aqui, eu não apaguei aqueles blocos que chamava a tela e passava um valor, porque agora eu não preciso mais passar valor. É só chamar a tela. A manipulação do valor eu já fiz pelo banco de dados. Tá? Então tá aqui, ó, a passagem para a tela nova e a manipulação do banco. Vamos para a última pergunta, então? Então, beleza. Então, vamos lá. Bom, estamos na nossa última tela, tá? O que a gente tem que fazer? A mesma coisa que a gente fez para as anteriores, né? Para a resposta correta, ó, a pergunta era qual o nome do protagonista de Matrix. É o Neo, né? O protagonista. Então, se eu selecionar o Neo, o que eu tenho que fazer? Somar 10 pontos com o valor que o usuário já tinha até então. Então, vou lá no armazenamento, vou trabalhar com banco, ó, chamo o TimeDB para cá, tá? Mesmo namespace, estou falando do mesmo banco físico. Então, vamos fazer de novo
Vamos trabalhar sem variável para fixar um pouco mais aquele conceito? Então, vou pegar essas chamadas de tela passando um valor, vou apagar todas elas, tá? Porque depois a gente vai substituir pelaquela chamada onde é só a chamada da tela, não passa o valor nenhum. Então, aqui, ok. Agora, posso apagar esse bloco aqui de variável também, porque a gente não vai usar variável, tá? Então, onde está a resposta correta? Aqui, ó, no new. O que eu tenho que fazer no new? Ir no banco, pegar o valor que tem lá até então, que é o que está guardando a trajetória do usuário até então. Pego o valor que está no banco, somo 10 pontos e atualizo, né? Ou seja, gravo de novo no banco o valor da pontuação nova. Então vamos lá. Mesma coisa que a gente fez na tela anterior. Primeira coisa, vou obter um valor, né? Ou seja, vou no banco e faço uma cópia, né? Esse bloco aqui roxo devolve uma cópia do registro que está com o rótulo. Qual é o nome do rótulo? Pontos. Show de bola. Pontos. Beleza? E vamos colocar o nosso tratamento de exceção aqui, ó. Voltar a zero, se ele não achar. Então, nesse momento, quando esse bloco for chamado, ele está retornando, né, o valor, uma cópia do valor, do registro que tem esse rótulo pontos. Tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor, somar 10, né? Ó, já encaixa aqui no bloco da matemática, da aritmética. Somar 10 nesse valor, porque é uma resposta correta. E fazer o que com isso? Guardar no banco. Então, vou lá, armazenar valor, encaixo aqui como valor para ser armazenado, ó, já encaixei aqui, e o rótulo, né? De novo, todos juntos. Pontos. Pontos. Beleza? Então, vou botar aqui, ó, depois do notificador. Tá? E aqui o temporizador para ele dar o tempinho para chamar a tela. Então, de novo, né? Resposta correta, o que eu fiz? Fui no banco, peguei o valor do registro com o rótulo pontos, somei 10 a esse valor e guardei no banco de novo o somatório disso aqui. Né? Então, nesse caso, eu alterei o meu banco somando 10 pontos. E para os demais casos, não alterei nada o valor do meu banco. Não preciso fazer a manipulação. Então, agora eu vou só chamar a tela nova para todo mundo, sem passagem de valor. Então, estou indo para a tela 6. Show de bola. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V, porque já está copiado. Ctrl V de novo. Está aqui embaixo. Show. Beleza? Então, fechou, né? Próxima e última tela. Ela não tem mais perguntas, né? É a tela que mostra a pontuação. O que eu vou fazer para mostrar a pontuação? Vou pegar o valor que está no meu banco, né? Porque ele vai ter justamente a pontuação do usuário, tá? Beleza? Então vamos para a tela 6. Tela 6, ó, a última, né? Não vamos trabalhar com variável, então joga fora isso aqui, tá? Ele está reclamando aqui, ó, porque a minha variável já não existe. Mas vamos aqui para o designer, ó. Pontuação final, né? Lembrando que, se não me engano, é na legenda 4, aqui, ó, na 3, a 4 é só um filler, né? É na 3 aqui, ó, que vai aparecer a minha pontuação. Lembrando que a 2 e a 4 eram só para dar um espaçamento aqui, né? Aqui é a legenda 1, ó. A 2 é filler, a 3 é onde eu vou mostrar os pontos, a 4 é filler e aqui tem esse botão, tá? Então eu tenho que mostrar na minha legenda 3 o quê?
o valor do meu banco. Vou usar o banco? Vou manipular banco nessa tela? Vou. Nesse caso, eu vou só fazer uma consulta. Não vou alterar o valor do meu banco, tá? Então, vou aqui no armazenamento, ó, trago o TimeDB para cá. Beleza, tá aqui como componente invisível, ó. Vou lá no bloco, nos blocos, Tiny. O que eu preciso mostrar nessa legenda? O valor que tem, ó, já encaixa aqui, ó, no meu banco, tá? Em qual rótulo? Onde é que está o meu registro da pontuação dos caras? Do cara, né? Pontos. E se não voltar isso aqui, eu mostro o quê? Mostro zero, né? Aquele tratamento de exceção que não está fazendo muito sentido aqui para a gente, mas a gente está usando só para já deixar meio preparado para quando a gente falar de modelagem com entidade, tá? Então, lembrando que essa tela aqui, isso aqui é inicializado automaticamente, né? Quando a tela 6 aparece, ela já carrega, já vai fazer isso. O que é fazer isso? Essa legenda vai ser preenchida com a saída no banco, pegar o valor que está no registro com esse rótulo pontos. E aqui está a tela para eu, desculpa, o botão, né? Para jogar novamente, que volta para a tela 1. Só uma coisa que a gente vai checar agora que é importante, né? Eu tenho que, aqui, quando eu aperto esse botão de voltar para a tela 1, né? Ou seja, eu vou começar o jogo de novo, eu tenho que zerar a pontuação, né? Porque se eu não zerar a pontuação, qual a pontuação que terminou no banco aqui, dessa jogada, né? Ao final da quarta pergunta do usuário? Não sei. Vai depender do desempenho dele. Se ele acertou as 4 perguntas, ele está com 40 pontos no banco, né? Eu estou com valor 40 salvo lá. Se ele acertou 2, eu estou com valor 20. Se eu não acertei nada, eu estou com valor 0. Então, a gente precisa zerar o banco, né? Ou seja, colocar um valor 0 lá de novo quando o jogo recomeçar. Porque lembra que o banco, agora a gente está trabalhando com banco de dados, eu posso desligar meu celular, né? E se eu não alterar o valor do banco, fica gravado o último valor que está lá, que foi alterado, tá? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia zerar o valor do banco aqui nessa tela, porque o jogo não acabou, eu não estou só mostrando a pontuação do cara. Então, aqui embaixo, eu poderia, se eu quisesse, já jogar um botão de armazena valor, botando no rótulo os pontos o valor 0, porque o jogo acabou. Eu já mostrei na legenda a pontuação do cara e depois dessa ação eu zerei o valor do banco. Mas repare que se eu fizesse isso, ó, essa legenda não seria alterada, tá? Ela ia continuar com a pontuação que ele fez no jogo. Porque apesar de eu ter zerado aqui, eu não estou mostrando esse valor do banco em lugar nenhum para o usuário, tá? O valor da legenda aqui que está preenchido, que é o que está aparecendo para o usuário, está vindo daqui, antes de eu fazer o zero pontos, né, digamos assim. Então, eu poderia fazer isso aqui, ou a outra abordagem é verificar se lá na primeira tela, a primeira ação que eu faço, aqui não, né, porque é aquela tela de boas-vindas, né, não tem banco aqui, não tem nada. Mas na tela 2, eu tenho que verificar se a primeira ação que eu estou fazendo aqui seria zerar o banco, tá? Vamos ver. Ó, aqui, ó, eu estou armazenando um valor, né? Qual valor? O valor que está na minha variável 2. Que valor está na minha variável 2? 0. Então aqui, ó, eu estou zerando o banco de fato se ele botar uma resposta errada, tá? Que é a resposta, né? Quem era o maior vilão de Star Wars? É o Yoda, o Chewbacca ou Obi-Wan? Então, para qualquer uma dessas aqui, eu vou zerar o banco de fato, tá? Porque eu vou pegar o valor que está na minha variável 2, que é 0, e botando esse valor sobre o rótulo pontos. Então, no fundo aqui, eu estou fazendo aquele mesmo efeito que eu estou fazendo lá na última tela. Estou zerando o banco, né, para ele voltar para o valor 0. E na resposta correta, eu estou zerando o banco de novo? Estou, né? Só que aqui eu já estou colocando que o novo valor do banco é 10. Por quê? Porque se ele marcar essa caixa de seleção do Vader, ele tem uma resposta correta. Então é como se eu zerasse o banco para 10, porque ele acabou de
reiniciar o jogo, marcando uma resposta correta, tá? Então, como nessa manipulação, que é a minha primeira tela de perguntas, eu já estou atualizando o banco para um novo jogo, né? Ou seja, zerando ou já dando uma pontuação 10, porque a primeira pergunta ele acertou, eu não preciso, na minha tela 6, fazer aquele procedimento de zerar o banco aqui. Tá? Poderia, vocês podem fazer aí no teste de vocês, vai ver que vai dar certo. Tá? A gente vai sempre iniciar um novo jogo com uma nova pontuação. Tá? Mas eu não vou fazer isso aqui. Bom, então essa foi a nossa primeira manipulação com o banco de dados, né? Como eu falei, ainda não trouxemos aquela questão de entidade, né, com múltiplos atributos. No fundo, a gente está com um único atributo aqui, que é o valor que tem nesse rótulo pontos, que é a pontuação do cara, né? Por enquanto, eu não estou usando essa noção de entidade, que é um elemento com vários atributos. Aqui é um único valor, tá? E aí a gente fez a nossa substituição do quiz para ele trabalhar com banco de dados, né? Ou seja, a gente tirou aquela comunicação de valores entre as telas e passamos a usar o banco de dados, digamos, para fazer aquela comunicação entre telas, né? Só que é uma abordagem diferente. Agora a gente está usando o banco, né? Toda a tela que manipula o banco, ela vai lá e atualiza o valor do banco, né? De acordo com a resposta do usuário, né? Se for correto. Beleza? Então vamos para o teste. Vamos fazer o nosso teste lá no celular. Então vou rodar o AI2 Companion no meu celular para esse projeto aqui com o banco e mostro para vocês.